E esse é o terceiro domingo consecutivo em que nós infelizmente não estamos reunidos solenemente no culto solene, todos juntos, para adoração ao Senhor. Mas Deus ainda nos propicia estarmos neste momento nos nossos lares, desfrutando da graça e da misericórdia dele na meditação das Escrituras. Então nós vamos fazer isso agora, a partir da exposição do Evangelho de Mateus. Nós vamos continuar a exposição do capítulo 8, então eu peço que você, nesse momento, junte seus familiares, organize-se aí no local adequado, apropriado, para que vocês nesse instante possam ouvir a exposição das Escrituras no capítulo 8 de Mateus. Esse texto relata a cura de um servo, de um centurião, de um oficial romano. Preste atenção então na leitura e acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós já vimos que o capítulo 8 de Mateus nos envolve com alguns dos milagres que Jesus realizou no decorrer do seu ministério. Os primeiros 5 milagres, eles estão registrados aqui no capítulo 8, que realça ou dá o destaque a 3 aspectos importantes relacionados à pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo no relato dos evangelhos. Ele destaca o senhorio, ele destaca a autoridade, como também a soberania, e também ele destaca o poder de Jesus Cristo como sendo Deus, para não apenas aqui curar pessoas de enfermidades físicas, mas também de purificar o pecador da doença mais nociva que existe da face da terra, que é o pecado. Nós vimos nos versos de 1 a 4, que foi a última exposição, quão perigoso e mortal é o pecado comparado ao que era a lepra, conforme nós vimos aqui. O pecado aqui, quando nós fizemos as devidas aplicações, nós vimos que o pecado ele nos tira a sensibilidade da presença de Deus, ele nos afasta da comunhão com os nossos irmãos, nos afasta dos meios de graça, nos afasta da alegria da salvação, ele nos tira a certeza da salvação, e aí ao longo do tempo o pecado, quando ele não é tratado, ele vai nos consumindo pouco a pouco até a morte. Mas nós vimos também que só Cristo ele tem poder e autoridade para nos purificar, não apenas dos nossos pecados, mas ele também tem autoridade e poder para restaurar todas essas bênçãos e benefícios que nós perdemos, que são benefícios e bênçãos da salvação em nós. Agora nós vamos para
segunda sessão, aqui nos versos 5 a 13, que vai relatar a cura do servo de um oficial do exército romano. Esta passagem, em seus termos gerais, aqui se assemelha muito à passagem anterior que nós vimos aqui na exposição. Por exemplo, o leproso e o centurião, eles são, digamos, de classes sociais aqui, apesar de serem classes sociais diferentes, mas de classes sociais que não eram benquistas no meio do povo judeu. Por exemplo, o leproso e o centurião, eles ambos estão diante de Jesus e eles possuem a mesma postura e a mesma conduta. Quando eles se humilham, eles se prostram, eles suplicam, eles o adoram, eles clamam, eles imploram ao Senhor. Outro aspecto que é interessante aqui, que nos aponta para a semelhança entre os dois, é como que o Senhor Jesus reage a eles. Quando o nosso Senhor Jesus ele corresponde às súplicas e à humilhação desses dois homens. Você percebe nesse ponto, então, a graça de Deus manifestando-se aqui indistintamente, quando essa graça ela alcança tanto aqui um leproso como também um centurião. Ainda há um terceiro aspecto, quando ambos eles estão na mesma posição em relação ao aspecto social e étnico quanto à questão dos judeus. Tanto o leproso como o oficial romano, esse centurião, eles eram desprezados, eles eram odiados pelos judeus. Tanto o leproso como o centurião, eles corriam inclusive risco de morte, especialmente por um grupo de mercenários e assassinos que eles eram chamados de zelotes, ou também um termo que foi muito cunhado, que era sicários. Então veja que a partir disso, nós temos aqui nesses versos algumas expressões chaves que são aplicadas aqui do verso 5 ao 13. Por exemplo, atente-se comigo, quero que você acompanhe e perceba que as nossas aplicações elas vão se basear nessas expressões chaves. Por exemplo, vá para o verso 5. No verso 5 a palavra-chave aí é implorar, enquanto que no verso 6 a expressão-chave que é usada aí é sofrendo horrivelmente. A palavra que se concentra mais forte ainda aí é a palavra sofrimento. Quando você vai para o verso 7, a expressão que se destaca aqui é curar, que tem o mesmo sentido de aliviar sofrimento. Vocês estão percebendo que a palavra sofrimento ela está conectada aí com a ideia da cura, ou seja, de alívio, de tirar o tormento, a dor de um sofrimento. Você vai para o verso 8, a expressão-chave que nos é aplicada aqui é a expressão não sou digno, ou a gente poderia dizer sou indigno. No verso 9, a expressão que se contrasta, que se compara com o verso 8 aí é a expressão autoridade. Verso 10 você tem a palavra-chave fé. O verso 11 ele tem como expressão-chave aqui a expressão é reino dos céus. No verso 12 também se refere a um reino, mas aqui ele fala do reino das trevas. E o verso 13, a palavra ou a expressão-chave que nós temos aqui é a declaração imperativa do nosso Senhor Jesus àquele centurião, quando ele vai dizer vai-te e faça conforme e se realize conforme a tua fé. Então veja que nesse sentido essas expressões elas estão cunhando aqui aquilo que nós vamos aqui a fazer como aplicações a partir desses versos. Vamos começar a exposição então a partir do verso 5. Quando nós vamos para o verso 5, o verso 5 ele nos dá uma base do contexto em que Jesus ele se encontra. Qual é aqui, podemos assim dizer, o contexto histórico desse evento aqui, desse segundo milagre? Você deve se lembrar do que eu havia afirmado no sermão anterior quanto à reação daquelas multidões, e obviamente não está explícito aqui no texto, mas ele está implícito. Quando muitos que estavam ali seguindo Jesus, por serem judeus, eles se escandalizaram com a postura de Jesus, quando o nosso Senhor Jesus ele permitiu que aquele leproso se aproximasse dele, algo que era incabível para a época. E mais ainda, o escândalo de muitos daqueles que seguiam Jesus pelo fato de que ele tocou naquela pessoa que era considerada imunda e amaldiçoada. O texto nos diz que
Jesus, ele agora se encontra em Cafarnaum, ou ele está entrando na cidade de Cafarnaum, ou tinha acabado de entrar na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, você deve se lembrar, é a cidade de Pedro, Tiago e João, e também desses seus familiares. Pedro, ele tinha uma casa nesse lugar, como comprova inclusive os versos 14 e 15 desse mesmo capítulo, que foi o momento em que o nosso Senhor Jesus curou a sogra de Pedro. Ali, a família de Pedro morava nessa cidade. Mas a ida de Jesus para Cafarnaum se deu de uma forma em que Jesus, na verdade, ele está se afastando daquelas pessoas que estavam seguindo ela desde a sua pregação do Sermão do Monte e também da realização do seu primeiro milagre. Você percebe que o mesmo relato é registrado lá em Lucas capítulo 5, dos versos 12 ao 15, quando especialmente os versos 14 e 15 eles nos dizem que Jesus ele evitava a propagação desnecessárias ou divulgação maciça, desnecessária dos seus milagres pela boca desse povo. Mas isso aqui, meus irmãos, infelizmente não era possível controlar. E dessa forma, então, Jesus, para amenizar essa situação, ele se afastava dessas multidões. E lá em Lucas capítulo 5 vai nos relatar que Jesus ele se afasta e passa alguns dias sozinho, orando ao Senhor. E foi isso então que aconteceu quando Jesus ele retorna agora para Cafarnaum. Cafarnaum, para que os irmãos entendam bem agora o contexto dessa cidade, Cafarnaum é uma cidade muito importante economicamente falando para a região norte ali da Judéia, ou a região onde se encontrava ali o Mar da Galileia, ou o chamado o Lago de Genezaré. Cafarnaum era importante por dois motivos. Primeiro, quanto à sua condição econômica, por causa da pesca. E também o aspecto econômico envolve a questão da rota internacional de comércio que seguia por aquela cidade. A Judéia, se você talvez não saiba disso, mas a Judéia era considerada uma região estratégica importante para o Império Romano. A Judéia era uma das fontes de riqueza de Roma. E isto justifica por que nós temos um centurião aqui morando na cidade de Cafarnaum. A figura do centurião ela dá uma importância não apenas aqui comercial, social, mas ela nos dá uma importância aqui nesse contexto também do aspecto político do momento em que essa região estava vivendo, em que a Judéia estava vivendo, porque era dominada pelo Império Romano. Então veja, nós temos aqui nessa região, a cidade de Cafarnaum, inclusive, uma região bem fortificada pelos romanos e também pelo próprio rei Herodes. A região da Galileia era tida como uma região extremamente difícil de se dominar por parte do Império Romano por causa dos conflitos que havia entre judeus e samaritanos e também de conflitos acirrados que aconteciam, confrontos acirrados que aconteciam entre judeus radicais e também romanos. Nesse caso aqui, então, o centurião ele era um oficial romano muito importante. Aqui, apesar dele ser um oficial, uma autoridade do exército romano muito importante, mas ele era considerado talvez de uma patente média no contexto militar. Eu diria que seria similar aí à patente de um capitão, que também é a patente de um oficial, por exemplo, das Forças Armadas. O centurião ele era chamado dessa forma porque a expressão centurião se refere a um oficial do exército romano que comandava 100 soldados de uma guarnição. Então, nesse sentido, veja que o texto agora ele passa de um leproso para um gentio. E este é o ponto que se destaca sobre esse oficial romano. Quando na escala social e econômica, nós temos aqui um centurião que não era de pouca importância. Era um homem rico e que por sua posição aqui, ele tinha servos, tinha escravos, tinha servas. Era um homem que exercia autoridade, era extremamente respeitado por alguns, inclusive temido por outros. Então os romanos se consideravam uma espécie de solução para a civilização do mundo. Eles entendiam que a sua política, que era chamada de Pax Romana,
ela traria uma espécie de um progresso, de uma evolução intelectual, cultural, econômica, para todo o seu domínio, que era considerado para aquela época um domínio global. Então este homem, talvez ele fosse considerado mais importante, inclusive, no aspecto político, do que o próprio rei Herodes, que estava sob os olhares do imperador. Ou seja, aqui, meus irmãos, o centurião era um observador e também responsável por ser os olhos do imperador romano aqui na sua jurisdição, na cidade de Cafarnaum. Contudo, isto aqui, então, os romanos eles se consideravam superiores que os outros povos. E veja que um homem, da sua posição como este centurião, ele tem aqui uma postura totalmente contrária ao que seria comum da posição social, por exemplo, de um oficial romano. Nós temos aqui, meus irmãos, um romano que está se humilhando e implorando a um homem judeu. Percebe aqui, então, como isso, mais uma vez, nos leva a um cenário onde as pessoas que estavam seguindo Jesus, elas ficam escandalizadas. Então veja que é possível este centurião, ou que esse centurião, ele seja o mesmo, inclusive lá de Lucas capítulo 4, verso 33, que parece-nos naquele contexto que aquele centurião ele construiu ou ele patrocinou a construção da sinagoga de Cafarnaum. Mas, obviamente, nesse contexto, eu creio que o que nós podemos deduzir é que este homem, ele talvez gozasse de um respeito, de uma admiração por parte de muitos judeus, que provavelmente expressava aqui o seu bom caráter, e também pela sua aproximação com o povo de Cafarnaum. Eu não sei se seria muito dizer que esse centurião ele era, em certa medida, um homem até temente à religião judaica, ou pelo menos ele era simpático a ela. O fato aqui, diante dessas questões que nós estamos aqui especulando em certa medida, mas o fato aqui, meus irmãos, é que este homem ele demonstrava ter uma certa proximidade com os habitantes de Cafarnaum. Quando, por exemplo, nós vamos para o relato deste mesmo milagre que nós estamos vendo aqui, lá no Lucas capítulo 7, é possível você ver que o centurião ele era um homem que era respeitado e também era muito querido pelos anciãos da cidade de Cafarnaum. Veja, por exemplo, o que nos diz lá no Lucas capítulo 7. Por favor, então abra sua Bíblia nesse texto. Olha o que nos diz lá Lucas capítulo 7, do verso 1 ao verso 5, para que você veja a semelhança e as informações que enriquecem mais esse contexto aqui. Ele diz assim, olha: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Isso nos dá a entender o tormento e o sofrimento que aquele homem estava passando. Tendo ouvido, verso 3, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo. Preste atenção no verso 5. É amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga, o que confirma a informação de que este seria o mesmo centurião que, inclusive, patrocinou. Ele era um homem extremamente rico e patrocinou a construção daquela sinagoga. Veja, meus irmãos, nesse contexto aqui, então, que envolve tanto o relato de Mateus capítulo 8, dos versos 5 ao 13, como o de Lucas capítulo 7, aí até o verso 5, veja que nós temos então este homem que ele primeiro pede que os anciãos, que o consideravam tanto, viessem intermediar uma conversa com o nosso Senhor Jesus para que ele pudesse pedir que o nosso Senhor Jesus curasse um dos seus servos ali, um dos servos que ele mais estimava. Agora vá para o verso 6. Tendo no verso 5 visto o contexto histórico, vamos para o verso 6. O verso 6 nos expõe aqui o motivo da sua postura diante de Jesus. O verso 5 nos diz que ele implorou, ou seja, ele se humilhou. Agora, veja o motivo que nos é exposto dessa humilhação.
Veja que aos olhos das pessoas à volta de Jesus, é possível que eles concluíssem, meus irmãos, aqui um outro escândalo. Quando eles veem um romano se curvando, implorando a um homem judeu. Você percebe que não houve nenhum constrangimento da parte do centurião, até porque ele fez isso, inclusive, à luz do dia, e talvez na entrada da cidade, ou seja, quando se refere aqui à entrada da cidade, precisa lembrar que a entrada da cidade é um dos pontos mais movimentados naqueles tempos antigos, era um dos pontos mais movimentados e de maior circulação de pessoas, tanto de judeus, samaritanos, inclusive de estrangeiros que passavam por ali, por ser uma rota comercial internacional, inclusive romanos. O mais interessante, e eu diria que até o mais escandaloso, é exatamente a súplica desse centurião. Quando ele pede a Jesus que cure o seu servo daquela paralisia. Quando você vai, por exemplo, para a versão na Bíblia, a tradução da nossa Bíblia e a versão Almeida Revista Atualizada, que é essa que nós estamos usando, a palavra que é traduzida aí você vai ver que é paralítico. A ideia do texto aqui, na verdade, é mostrar que aquele escravo ele foi acometido de uma enfermidade que paralisou o seu corpo. E aquele homem estava sofrendo terrivelmente, ou seja, sofrendo inclusive dores terríveis a ponto de estar próximo de morrer. Dores agonizantes aqui, essa é a ideia. Então veja, não era comum entre os romanos ter tanta afeição por um escravo. Inclusive os escravos ou servos, no contexto cultural romano, social dos romanos, era como se fosse uma espécie de casta baixa. Eles eram considerados como inferiores aos cidadãos romanos. Algo que é muito próprio, que vem por influência da própria cultura grega, do contexto social dos gregos, que influenciaram muito os romanos. Mas, em geral, era possível que alguns escravos eles fossem mais úteis do que outros, como por exemplo, era comum você ter escravos naquela época que, inclusive, eles eram mais letrados e mais cultos que os seus próprios senhores. Eu não sei se esse seria aqui o caso, mas o fato é que esse centurião ele revela uma afeição distinta, uma afeição especial por este servo da qual ele vê aqui que está sofrendo. O que se pode perceber é que o centurião ele vai na contramão da cosmovisão social e cultural dos romanos. Um oficial romano, meus irmãos, ele não deveria ter pena de alguém que era inferior a ele, porque isso era sinal inclusive de fraqueza. Mas veja que o centurião revela a sua impotência. Ele revela aqui, por providência divina, a percepção terrível que ele sente do sofrimento daquele homem, daquele servo dele. E eu imagino que aquele centurião ele ficou chocado, perplexo com o tamanho do sofrimento do seu servo, a agonia do seu servo que estava ali acamado naquela paralisia. Algo que tenha sido, eu imagino aqui, desesperador de assistir, inclusive não poder fazer nada em favor daquele homem doente. Quando você vai agora para o verso 7, Jesus aqui ele demonstra claramente a sua gentileza distinta. Veja, deixa eu relembrar um ponto importante. Da mesma forma que a postura de um romano que na cultura, no contexto social romano, ele se considerava uma civilização superior e distinta das outras, veja que esse romano, esse gentio, esse centurião, ele tem uma postura distinta dos gentios de se humilhar perante nosso Senhor Jesus. Corresponde-se o verso 7 com a mesma distinção. Quando Jesus ele vem com uma gentileza distinta, que não é para exatamente demonstrar que ele não era um homem comum, mas que ele era o próprio Filho de Deus. Em outras palavras aqui, meus irmãos, Jesus ele está sempre disposto e gentil, a postos, gentilmente, para socorrer aqueles que se humilham na sua presença e que reconhecem o seu poder para lhe salvar. Veja uma aplicação que nos é importante aqui. Não importa se é um centurião ou um escravo.
A condição social e étnica de uma pessoa que não define se ela será aceita ou não por Deus. Veja que a acepção de pessoas não é o critério para que alguém possa ser salvo por Deus. Isso nos lembra, obviamente, da doutrina da eleição incondicional, porque o critério pelo qual Deus usa para salvar pecadores não são critérios humanos, mas são critérios que diz respeito à própria soberania e o conselho da vontade soberana de Deus. E isso envolve, obviamente, a eleição, que é incondicional, ou seja, não está condicionada a aspectos humanos, critérios humanos. Agora, outro ponto importante é por que o centurião não procurou, por exemplo, os deuses da religião dos romanos para que o seu servo fosse curado? Eu imagino até que ele tenha aqui procurado, o texto não vai dizer, mas perceba que aquele homem, ele se cansou destes falsos deuses, porque eles não poderiam fazer nada em favor do seu servo. E aqui, no final das contas, meus irmãos, veja como isso é importante para nos lembrar como Deus age para abrir os nossos olhos e inclusive abrir os olhos das pessoas quando elas estão iludidas e enfeitiçadas pela idolatria e pelo paganismo. Deus usa as coisas mais terríveis. Deus usa pestilências, como é o caso agora. Deus usa todo o tipo de enfermidade para revelar a impotência e a farsa das nossas crenças em falsos deuses. Veja como Deus tem feito isso nos nossos dias. Veja aqui, meus irmãos, que não apenas os judeus, mas os romanos também eram muito dados à religião. A diferença entre o tipo de religião que cada um seguia envolve exatamente a distinção do Deus que eles seguiam. Por exemplo, os judeus, por serem obviamente monoteístas, eles devotavam as suas crenças no único e verdadeiro Deus vivo. E que até aí sim, esse é um ponto que compatibiliza claramente com o que nós somos como cristãos, de cremos que só existe um único e verdadeiro Deus. Só que na religião judaica, ela era considerada já uma religião morta, porque eles não criam no Messias como o Filho de Deus, o Salvador dos homens. Quando você vai para o contexto dos romanos, os romanos que eram gentios, ou seja, eles eram devotos de uma religiosidade bem plural, ou podemos dizer bem pluralista. Eles eram devotos de uma religiosidade muito sincrética, politeísta, inclusive por causa, como eu já disse, da influência cultural religiosa dos gregos. Você deve se lembrar de quando, por exemplo, nosso Senhor Jesus, ele instruiu os seus discípulos a não orarem como os gentios, que só sabem fazer vãs repetições, ou seja, fazer mantras, ou fazer rezas, orações, frases repetitivas. O que inclusive, como eu estou dizendo, será próprio dos pagãos. E os romanos, por serem gentios, eles eram pagãos. Veja, meus irmãos, não é diferente quando se trata do mundo em que nós vivemos hoje. É possível perceber que Deus ele tem usado esta atual situação em que estamos passando a fim de nos revelar aqui a nossa impotência e a nossa falsa religiosidade. Quando crises pandêmicas como esta que nós estamos vendo, em meio também a crises e tensões políticas, como a gente também está vendo no nosso país, estão revelando o coração de muitas pessoas no que diz respeito às suas convicções religiosas. A quem realmente elas estão devotando esperanças? A quem elas estão se dirigindo e dizendo, essa pessoa é a minha esperança? E o que o nosso Senhor Jesus espera de nós em meio a essa pandemia, essa tensão, é que sejamos afligidos no nosso coração a correr para Cristo como a nossa única esperança, como o texto aqui nos permite aplicar. Veja aqui que nós somos levados a entender que Deus ele está nos surpreendendo, como aqui também nos chocando, para que possamos ver que a nossa postura não deve ser igual a dos gentios, igual a dos pagãos. É nestes momentos, meus irmãos, que Deus
traz à tona qual realmente é a nossa devoção. Quando você vai para o verso 8 agora, vamos para o verso 8. O verso 8 ele nos leva a um ponto importante aqui dessa sessão. Quando o centurião ele novamente se manifesta agora em uma atitude mais ainda intrigante e espantosa. Veja que nenhum romano entrava na casa de uma pessoa inferior a ela. Isso era se rebaixar ou ser considerado fraco. Cabia naquela época, por exemplo, uma pessoa que era de uma casta inferior, na verdade ela se dirigia até a presença dos seus senhores, por exemplo. Se pensarmos no contexto da relação judeu e romanos, naquela época eram os judeus que deveriam ir até a presença dos oficiais e das autoridades romanas. O escravo e os seus servos, por exemplo, eles é que vão até o seu senhor e não o contrário disso. Agora, veja um ponto que está aqui em destaque no verso 8. Quando o centurião, ele não se considera digno de receber Jesus na sua casa. Exatamente porque ele não queria que Jesus tomasse posição inferior à dele. E veja então que um homem comum, ele não pode ser comparado com a dignidade divina e também humana, distinta do nosso Senhor Jesus. A nossa postura como pecadores é de reconhecer que Cristo ele é digno de todo louvor, de toda adoração, ele é digno de toda confiança. E que a nossa impotência humana diante de calamidades, situações difíceis, devem nos levar ao que o próprio Abraão, inclusive, disse lá em Gênesis capítulo 18, verso 27, quando ele vai dizer: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Essa é a mesma postura que nós devemos ter em relação ao nosso Senhor Jesus. E lembrarmos que, assim como aquele centurião, nós não somos dignos de estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é distinto de nós. Agora eu quero que também você perceba aí um detalhe muito importante. Quando lá em Lucas capítulo 7, o centurião ele nem mesmo se dirigiu de imediato ao nosso Senhor Jesus. Eu inclusive mencionei isso no início aqui da exposição do texto. Mas ele pediu que os anciãos da cidade intermediassem uma conversa com o nosso Senhor Jesus. Tamanho era a percepção e o temor, como também a reverência que esse centurião ele devotou aqui ao nosso Senhor Jesus. Vá para o verso 9, para que a gente siga o raciocínio e complemente o que nós estamos aplicando. Quando você vai para o verso 9, nós nos deparamos aqui com um outro ponto em relação à postura do centurião, quando ele vai dizer ao nosso Senhor Jesus. Observe o verso 9, olha o que ele vai dizer. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Em outras palavras, o centurião aqui nos surpreende com a percepção da sua confiança, que também ela é distinta de qualquer outro tipo de confiança ou fé religiosa. Veja que a confiança aqui nas palavras e na autoridade do nosso Senhor Jesus, ela é plena, tanto no coração como também nessa declaração aqui, nessa expressão pública aqui do centurião. Ele estava aqui convicto de que Jesus era mais do que, podemos assim dizer, um milagreiro. Mas Jesus, sendo distinto de qualquer outro homem, ele era o Filho de Deus. Ou seja, meus irmãos, o centurião foi um dos primeiros gentios a se converter aqui ao cristianismo, ou a Cristo, podemos assim dizer. E isso também se torna um ponto de conflito à mentalidade judaica e gentílica também daquela época. Eu imagino que não seria fácil para aquele centurião ter de ousadamente se expor diante de muitas pessoas e talvez colocar em risco a sua própria reputação romana a fim de dar testemunho da sua fé ao próprio Cristo. E veja, não ter medo de que ele pudesse inclusive perder o seu cargo, perder a sua patente, perder o seu prestígio social, talvez perder até mesmo as suas posses pelo fato dele se considerar como aquele servo em relação ao nosso Senhor Jesus.
E aqui, meus irmãos, qual é a reação de uma pessoa quando ela encontra Cristo em seu sofrimento? Ela recorre a Ele como seu Salvador. Ela não vai medir esforços, como também ela não vai medir as consequências do seu entusiasmo espiritual para testemunhar publicamente que ela confia, que ela crê e que ela devota toda a sua vida a Cristo como seu Senhor. Entenda que um genuíno convertido, ele não encontrará Jesus na calada da noite, escondido, por ter medo de alguma perseguição ou rejeição. Mas os genuínos cristãos, os genuínos convertidos, eles querem e eles ousam publicamente testemunhar do seu amor para com Cristo. A minha pergunta é se você tem percebido ou entendido o que o Senhor ele está fazendo conosco em relação à nossa situação. Você vê realmente o quanto Deus ele está despedaçando os ídolos e os deuses que não passam de traça entesourados no nosso coração? Você consegue ver a sua impotência diante aqui, se pensarmos no nosso momento aqui, o contexto em que estamos vivendo, consegue ver a sua impotência diante, meus irmãos, não apenas de um vírus, mas a sua impotência diante do poder e da autoridade de Cristo? Você consegue ver o quanto você não é nada diante do poder de Deus e que a privação de muitas coisas, na verdade, é uma pequena amostra de que nós não somos dignos de estar na presença de Deus, como aquele centurião, ele também teve essa percepção. Nós não somos dignos de estar na presença de Deus por causa dos nossos pecados. E da mesma forma que aquele centurião que pediu aos seus anciãos, os seus amigos anciãos que intermediassem essa conversa com Jesus, você também precisa saber que você deve correr para Deus apenas pela mediação do nosso Redentor Jesus Cristo. Agora vá para os versos 10 e 11. Quando os versos 10 e 11, o nosso Senhor Jesus, ele se demonstra admirado com a convicção e a devoção daquele homem. Ou seja, a palavra aqui, distinto, ela se destaca mais uma vez, que agora nós temos uma convicção e uma devoção distinta. E a reação do nosso Senhor Jesus também ela é distinta. Porque raras vezes nós vamos perceber relatos nos textos do Evangelho de que Jesus tenha se admirado da postura de alguma pessoa da qual se encontra com ele. Perceba aí que a expressão original lá de admirado é que ele ficou maravilhado. Nós temos aqui uma surpresa agradável e satisfatória da parte do nosso Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, pela primeira vez nós temos o registro aqui de palavras também duras do Senhor aos que seguiam ele, dentre aqueles muitos judeus que não entendiam quem era Jesus como Messias. Nem mesmo em todo Israel. Veja o que ele vai dizer aqui. Nem mesmo em todo Israel achei fé como esta. Que palavras duras e terríveis agora saem da boca do nosso Senhor Jesus e chegam aos ouvidos daqueles judeus. Foi mais aqui, meus irmãos, do que constrangedor os judeus ouvirem que eles não tinham uma fé tão sólida como daquele gentio romano. Que comparação constrangedora. Mais uma vez aqui, as pessoas que o seguiam, que inclusive, vamos relembrar, era em grande número, milhares de pessoas. Elas são aqui contrastadas com aquele centurião romano. Veja aqui, Deus se alegra e Deus ele tem por valioso apenas um centurião do que uma grande multidão. Mais uma vez nós precisamos nos lembrar aqui que Jesus não se ilude com multidões. Deus não se ilude ou se encanta com as multidões que lotam templos, campanhas religiosas, que lotam cruzadas, a aglomeração de milhares de pessoas que vão atrás de coisas do seu interesse particular e que não estão realmente sinceras e honestas no seu coração de seguir a Cristo como Ele manda. Veja que um homem com a fé verdadeira vale muito mais do que grandes multidões que lotam templos.
Nós podemos aqui constatar isso entre alguns líderes que se dizem inclusive evangélicos e que estão inclusive nesse atual momento desesperados porque os seus templos estão vazios. Estão desesperados porque Deus, pelo menos por um tempo, fechou as portas dos seus templos, dos seus edifícios, para envergonhar e humilhar esses homens da sua falsa religiosidade e da sua farsa, quando eles apresentam no mercado religioso um tipo de fé que não é verdadeira. Homens que inclusive, alguns deles, da qual inclusive nós não temos comunhão com eles, porque eles pregam heresias e pregam e vivem práticas perniciosas. Eles estão usando do artifício, se me permite aplicar isso, porque faz parte do contexto que nós estamos vivendo, inclusive usam de artifícios de prática do jejum no nosso país, como é agora nesses últimos dias, para confundir a cabeça de muitos crentes, para confundir a cabeça de muitos cristãos, como se eles fossem os portadores de poderes e de fé. Veja o absurdo disso. E aqui, meus irmãos, é importante nós trazermos uma pastoral sobre esse ponto, porque entenda que demonstração de fé não é em si, ou não está em si no rito do jejum, por exemplo. Poderíamos citar outros pontos, outros exemplos em relação a isso, mas veja, olha a questão aqui, que isso nos lembra muito a postura que diferencia a religiosidade e a fé dos judeus, que se baseavam em rituais, que se baseavam em aspectos cerimoniais, e achando que esses aspectos cerimoniais é que depositavam algum valor no exercício da sua fé. Veja como isso está acontecendo também agora nesse momento nos nossos dias. Quando você tem homens que são falsos pregadores, falsos mestres, que estão estimulando falsamente o coração, inclusive de pessoas que são crentes no Senhor Jesus, mas que estão sendo enganadas de alguma forma, em alguma medida, quando são induzidas a achar que o rito em si do jejum tem alguma demonstração de poder e de fé da parte delas. O exercício da nossa fé não se baseia apenas em uma prática que, mesmo sendo lícita, é importante nós ressaltarmos isso, mesmo sendo lícita, mesmo sendo bíblica, até mesmo sendo salutar ao exercício da piedade cristã, ela não pode ser usada como artifício religioso para manipular a consciência das pessoas e também para o auto-engano e transformar, por exemplo, o jejum numa prática mística, sincrética, diante da situação em que nós estamos vivendo. Eu queria que você entendesse que a prática do jejum não é para manifestar poder ou tentar convencer a Deus de que ele precisa acabar, por exemplo, aí com o coronavírus no nosso país. Muitos vão jejuar, infelizmente, porque, na verdade, eles não estão imbuídos de uma fé verdadeira. Mas, meus irmãos, eles estão, na verdade, movidos por medo e de um temor aos homens. Mas lembre-se de que a nossa postura deve ser de humilhação, de reconhecimento da nossa miséria humana, de reconhecimento dos estragos, dos efeitos dos nossos pecados, não apenas na nossa estrutura social, econômica, política, mas dos efeitos e o estrago que o pecado faz na alma de um indivíduo. Deus não quer que você jejue para que você venha barganhar com Ele, mas Ele deseja que você simplesmente se humilhe na presença dEle, no seu coração, e se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele de todo o seu coração. Vá agora para os versos 11 e 12. Eles não são muito propícios aqui agora, numa escalada mais alta da fala do nosso Senhor Jesus, que ainda tem um tom muito pesado aqui, um tom muito forte. Quando nós vamos para os versos 11 e 12, aqui é uma declaração maravilhosa que é dada aos gentios e, ao mesmo tempo, uma declaração que é muito humilhante aos judeus. Veja o que ele vai dizer no verso 11, por exemplo. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Observe quando ele vai dizer que o Oriente e o Ocidente aqui são todos os gentios, são todas as nações onde estão inseridos todos os eleitos que vão crer,
que creram e que vão crer no nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. O texto nos diz aqui uma promessa, uma notícia boa. Estes vão ser recebidos no reino de Deus e eles tomarão lugares de honra à mesa com os pais da fé, que é mencionado aqui Abraão, Isaac e Jacó. Esta aqui, meus irmãos, não é uma declaração alegórica, fantasiosa, mas essa aqui é uma declaração histórica, que tem cunho espiritual, mas é real, porque ela tem aqui uma visão escatológica aplicada nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que são do reino, ou seja, aqueles que são filhos, ele chama inclusive no verso 12, quando ele vai dizer: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Quando ele menciona agora aqui no verso 11, estes que são filhos do reino, a referência que ele está fazendo aqui é ao povo de Israel, que tem sangue judeu, os que têm o sangue de Abraão, fisicamente falando. Estes que pertencem ao povo de Israel, historicamente falando, mas que rejeitaram a Cristo. Ele vai dizer que, para vergonha e humilhação deles, estes serão lançados para fora nas trevas, que é o lugar de tormento e castigo eterno. Curiosamente aqui, Jesus ele faz uma descrição deste lugar. Veja que no verso 11 ele fez a descrição de como vai ser resumidamente o céu. O céu vai ser um lugar de fartura, o céu vai ser um lugar de abundância, vai ser um lugar de gozo e de alegria, e é uma alegria que vai perdurar por toda a eternidade. Enquanto que o verso 12 nos remete agora também a um aspecto que também envolve a eternidade, mas que, ao contrário do verso 11, envolverá aqui um grande tormento. Ele faz aqui, na verdade, a descrição do inferno. Veja que ele vai dizer que neste castigo eterno haverá ali choro e ranger de dentes. Aqui temos o que vem a ser a descrição do céu e do inferno. Mais precisamente o verso 12, a descrição aqui, meus irmãos, do inferno. E deixe-me ser até mais descritivo sobre o que Jesus ele diz aqui sobre o inferno, onde ele usa a expressão choro e ranger de dentes. Veja que são expressões que simbolizam aqui um povo que será impedido de estar no reino de Deus, que estarão expulsos e fora dos portões deste reino. E aqui eles estarão no reino das trevas, onde lá só haverá grande miséria, calamidade, fome e frio por toda a eternidade. O choro aqui, ele pode ser inclusive uma indicação de grande fome. Veja, repetindo aqui, essa é uma linguagem escatológica agora simbólica, para indicar como vai ser esse estado de tormento e de sofrimento. Então entenda, voltando ao ponto aqui, é como se ele estivesse descrevendo aqui o que seria a indicação de uma grande fome, de grande desespero, porque o fim desse tormento ele não chega. Um tormento que é eterno. Veja, o texto nos diz que eles chorarão e eles se desesperarão de tal forma que tal agonia, meus irmãos, não terá fim. Quando nós vamos para a expressão ranger os dentes, isso aqui pode ser o sofrimento de não ter o conforto, o abrigo de quem, por exemplo, está passando um terrível frio na calada da noite. Não tem como se proteger e se aquecer desse frio terrível. Ao mesmo tempo que esse ranger de dente, é o que me parece aqui, pode expressar aqui ou dar uma referência àqueles que estão rangendo os dentes porque eles estão demonstrando ódio, estão demonstrando revolta, ira pecaminosa contra Deus por esses tormentos terríveis que eles estão sofrendo no inferno. Ou seja, este pranto ou choro não é por causa dos seus pecados. Também aqui não será por causa do sofrimento que eles estarão expostos. Também, meus irmãos, não será por causa da humilhação que eles vão ser submetidos no inferno. Mas será de ódio, desprezo, revolta, ira pecaminosa contra Deus. E quanto mais eles chorarem de ódio, mais eles irão ranger os dentes. E quanto mais eles rangerem os dentes, mais o ódio lhes fará sofrer
ainda mais. E quanto mais sofrem, mais eles intensificarão seu pranto de ódio e revolta contra Deus. E é assim que vai ser por toda a eternidade. E assim tem sido e será a visitação soberana de Deus no inferno nos ímpios. Não há, meus irmãos, descrição mais aterradora do que esta sobre aqueles que rejeitaram a Cristo. As grandes calamidades da história da humanidade não chegam nem sequer perto, nem de longe se aproximam do que é o tormento do inferno. Por isso que nós devemos considerar que, apesar de toda a tensão, apesar, meus irmãos, e devemos reconhecer realmente que apesar de todo o sofrimento de uma pandemia, de todo o desespero, as implicações mais dolorosas e terríveis que possa haver sobre um povo, quando envolve, por exemplo, uma pandemia, nós precisamos lembrar que Deus tem sido bom. Apesar do coronavírus, apesar de estarmos aí enclausurados, apesar de toda a preocupação e desgaste que estamos tendo, mas veja que Deus ainda assim tem sido bom. Deus tem sido misericordioso em abrir os nossos olhos para que pranteemos, choremos, entremos de luto, sintamos a dor e o sofrimento de tudo que poderá vir contra nós aqui nessa terra, inclusive por consequência dos nossos pecados, para que nós sintamos o consolo e o perdão de Deus na nossa vida, mesmo que para isso tenhamos que morrer e padecer o nosso corpo por alguma terrível enfermidade, para que sejamos poupados do inferno. Por fim, eu quero que você vá para o verso 13. O verso 13 ele é magistral. Olha o que ele diz. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aqui, como eu disse, uma declaração magistral, final do nosso Senhor Jesus, que nos revela aqui duas verdades importantes e consoladoras. Primeiro, quando que Jesus ele não precisou ir até a casa daquele centurião, e o próprio centurião reconheceu isso. Bastava dali mesmo onde o nosso Senhor Jesus estava, para declarar que aquele servo estava curado da sua enfermidade, da sua doença. Veja que nós temos aqui um paralelismo com a primeira cura. Aquele leproso, nosso Senhor Jesus toca nele, porque o contexto ali envolvia a necessidade didática do nosso Senhor Jesus tocar num homem que era imundo, porque ninguém podia tocar num homem imundo. Agora veja que um contraste aqui aparente quando o nosso Senhor Jesus ele não precisa ir nos lugares onde estão os enfermos para ter que tocar neles para que saia a virtude ou poder. Mas basta o Senhor Jesus dizer, está curado, independente de onde essa pessoa possa estar, e ela é curada. Basta dali mesmo dizer que aquele servo seria curado da sua enfermidade e do seu sofrimento. E veja que o ponto central aqui deste texto é exatamente este: mostrar que Jesus ele vem para tirar o sofrimento daqueles que estão paralisados por causa dos seus pecados. Assim como aquele escravo sofria agonias terríveis por causa da sua paralisia. Ou seja, meus irmãos, apenas pelo poder da palavra, seja onde uma pessoa possa estar, ela pode estar isolada em uma cela de segurança máxima, isolada sem contato com quase ninguém senão seus carcereiros e guardas. Onde um homem estiver, por mais que ele esteja isolado, escondido, sozinho, o nosso Senhor Jesus é poderoso para visitar com a sua graça e misericórdia um moribundo e aliviar o sofrimento dos seus pecados onde ele estiver. Eu me arrisco a dizer que as pessoas não deveriam se preocupar mais com a dor das suas enfermidades e sofrimento que essas enfermidades causam no seu corpo, mas deveriam se preocupar mais com a dor e o sofrimento dos seus pecados e o quanto isto é muito mais destrutivo, meus irmãos, que qualquer enfermidade terrível e grave que já existiu nesse mundo. As pessoas deveriam se preocupar mais, se agoniar mais no seu coração, em relação não às enfermidades que atingem o nosso corpo,
mas ficar agoniada e desesperada, preocupadas com o pecado que habita no seu coração, para que elas não sejam lançadas no tormento eterno do inferno. E aqui, meus irmãos, a pergunta que eu faço a vocês nesse momento, na conclusão da exposição desses versos aqui, dessa passagem maravilhosa sobre a cura desse criado do centurião, a pergunta que eu faço a cada um neste momento é: a quem vocês têm recorrido neste tempo de aflição e de tensão? Você tem recorrido a Cristo, como fez esse centurião? Eu, mais uma vez, lembro aos irmãos que neste terceiro domingo consecutivo nós estamos distantes uns dos outros. Nós não podemos nos ver. Nós não podemos nos abraçar. Nós não podemos olhar uns para os outros. Não podemos comungar no dia de amanhã de forma completa, no ajuntamento solene. Amanhã seria a ceia do Senhor. Mas nós estaremos privados, meus irmãos, desta comunhão digna do corpo e do sangue de Cristo, como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 11. Pelo menos, eu gostaria de confessar aqui, no meu coração, a sensação é de um distanciamento que me causa sofrimento na alma, exatamente porque nós estamos longe uns dos outros e porque nós estamos isolados. Deus nos isolou. Mas mesmo isolados, olha o que o nosso Senhor Jesus está nos ensinando na sua palavra no verso 13. De onde Ele estiver, como também, meus irmãos, onde nós estivermos, mesmo isolados, você crê que o nosso Senhor Jesus tem poder para visitar você com a sua graça e o perdão dos seus pecados? Você crê que Jesus, mesmo que você esteja em isolamento ou em quarentena e que não pode ter contato com ninguém, talvez porque você esteja de quarentena exatamente porque talvez você tenha sido contaminado por essa enfermidade, mas mesmo isolado ou de quarentena, você crê que Jesus tem poder pela sua palavra apenas para lhe visitar aonde você estiver, para manifestar o seu poder apenas pela sua palavra, para consolar o seu coração, aliviar você da sua dor e da tristeza por causa dos seus pecados? Você crê que apenas pelo poder da palavra, o nosso Senhor Jesus, aonde você estiver, Ele pode te curar e tirar esse sofrimento, essa agonia terrível da sensação da morte, assim como aquele servo escravo do centurião estava sentindo? Eu gostaria de te perguntar se você, em tudo aquilo que lhe é proposto fazer nesses últimos dias, quando você é instruído pelos seus pastores, instruídos pela nossa liderança, de tudo que nós devemos fazer, meus irmãos, do cuidado que nós devemos ter agora, de zelar pela nossa vida espiritual, em oração, leitura das Escrituras, culto doméstico. Em todas estas coisas, eu gostaria de, até mesmo o jejum, que é lícito nesse momento fazer, eu não nego isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta extremamente importante. Você deposita confiança e esperança em quem? E em quê? Por qual motivo você obedece às ordenanças que nós temos instruído os irmãos nesses últimos dias? Por qual razão você vai jejuar, se assim for do seu entendimento particular? Por qual razão você vai se achegar ao nosso Senhor Deus ao estiver fazendo jejum e oração? Qual é a motivação do seu coração para você se aproximar de Deus com essas ordenanças que nos é aqui instruída na palavra? Realmente você crê que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está usando do seu poder para nos humilhar, para mostrar a nossa miséria? Ou você simplesmente vai jejuar, ou vai fazer qualquer outra coisa dentro da perspectiva religiosa, porque na verdade você acha que estas coisas em si mesmo têm poder para nos livrar dessa enfermidade, dessa praga, dessa pandemia? Onde está a sua esperança? Onde é que está a sua convicção? É a mesma do centurião, quando ele
creu e confiou que de onde Jesus estava, ele poderia curar o servo dele? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra e que nesse dia que é o dia do Senhor você possa meditar nela, refletir e assim também buscar o Senhor em oração e se humilhar na presença dele, fazer como esse centurião que implorou ao nosso Senhor Jesus, que você faça o mesmo. Deus nos abençoe. Amém.